foi isso aqui que a gente conseguiu fazer. Foi na semana Totalmente passada. isso aqui. Totalmente isso aqui, ó. Agora eu vou mostrar o meu, da semana passada. Ela não terminou, gente. Acreditem. Gente, vamos continuar desenhando, tá bom? Vamos lá começar. Peraí, deixa eu falar. Gente, eu botei deitado pra vocês conseguirem ver a gente pintando o Bob Goods. Eu vou ficar assim, ó. Pode ver? Dá o Bob Goods aqui. Ai, meu Deus. Ficou feio. Vamos lá começar a pintar. Cadê? Lembrando, Tira a mão daí, minha filha. Tira a mão daí. Vaca. Vaca é você. Oi. Botar um modo lento. E já tá mais lento. Lento, tem que entender, né? Lento, será que não lento não, né? Aí, passa mais tempo, misericórdia. Vamos pintar. Gente, aí eu falo que pinta bem, mas pinta bem, não pinta nada. Gente, não vamos contar pra ela. É mentira dela. Eu tô pensando em tomar ela, assim. Eu vou esconder ela inteira.